Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lerei o texto do profeta Ezequiel, capítulo 18, dos versos 23 ao 24, para o nosso compartilhar neste dia. Diz assim: Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que faz será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Amigos, seguir a Jesus Cristo é muito mais do que frases de efeito. Falar o nome de Jesus, usar, por exemplo, um boné ou uma camiseta, colocar quadros em casa ou afixar adesivo nos carros com dizeres bíblicos, não garante que esta pessoa esteja no centro da vontade de Deus ou irá para o céu. Até alguns anos atrás era comum jogador de futebol em nossa pátria colocar uma faixa na testa ou usar camiseta com o nome Jesus no peito. Quando marcava um gol, mostrava a faixa, erguiam a camiseta de cima para mostrar o que estava escrito ali em seu peito. Até que a própria FIFA, proibiu frases religiosas nos campos de futebol. Fez muito bem. Isso não garante que esse ou esses jogadores têm compromisso com Deus. Muitos, na verdade, estavam nos envergonhando o Evangelho de Cristo Jesus, uma vez que a sua vida fora do campo não condizia com a vida de quem, de fato, vive o Evangelho de Jesus Cristo. Antigamente, muitos tinham vergonha de dizer que eram crentes em Jesus Cristo por causa do preconceito, mas hoje virou moda dizer que é evangélico. Entretanto, muitos apregoam isso, mas não tem vida com Deus. Pelo contrário, atrapalha com seu péssimo testemunho cristão. É como Jesus falou dos doutores da lei e fariseus usando essas palavras. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens, porquanto vós mesmo não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Mateus 23, 13. Se alguém quiser chegar ao céu, terá que ser pela única forma existente, se arrepender de seus pecados e se render a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador.
O apóstolo Pedro deixou isto bem claro quando declarou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lemos isto em Atos capítulo 2, dos versos 38 ao 41. Então, esses falsos seguidores de Deus, apesar de serem mestres da lei de Moisés, não entravam e não deixavam outros entrarem. Ele se sentia como os porteiros do céu, mas ficaram fora de tão gloriosa e maravilhosa salvação em Cristo Jesus, e com certeza não entraram nos céus. E o pior é que eles descaminhavam as pessoas, ou seja, com seus péssimos exemplos, pela hipocrisia de sua religiosidade, deixava os seus ouvintes, as pessoas confusas, em dúvidas, e esses seus seguidores passavam a viver uma vida dúbia, relapsa para com Deus. Como diz o adágio comumente usado, um pé no mundo e outro pé na igreja não dá. É como muito nos dias atuais, estão na igreja, mas não querem se desvencilhar, abandonar os prazeres da carne, abandonar a promiscuidade, a vida de pecado que tinha antes de entrar na igreja. Não houve mudança de vida. Assim não dá. Seguir Jesus, amigos, é coisa séria. Este texto do profeta Ezequiel, no capítulo 18, é conhecido também como a lei da consequência. Vamos ler novamente? Diz assim: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que ele fez será lembrada. Por causa da infidelidade é que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Morrerá espiritualmente, né? Morrerá sem Deus e sem salvação. Quando Deus, queridos, nos deu a sua maravilhosa palavra, Deus estabeleceu os princípios e os valores pelos quais devíamos andar para que tivéssemos vida com Ele. Entretanto, muitas pessoas acham que andar sob sua direção, isso não é liberdade, é prisão, pois são tantas regras a seguir e muitas renúncias. Quando eu era jovem,
Muitos colegas de escola e de trabalho me diziam: como você dá conta? É muito difícil ser crente. Ora, para mim não foi difícil. Eu me amoldei. Ao ler a Bíblia, eu fiz uma escolha correta. Não poderia dar as costas para Deus e assumir o diabo como meu Deus, o inferno como meu destino final. Não queria isso. Tive que renunciar a muitas coisas. E olhando para trás, percebo o quanto valeu a pena. Posso dizer, fui um vencedor e continuo sendo um vencedor em Cristo Jesus. Eu não poderia ser um secularista achando que minha vida iniciasse e terminasse aqui sem nenhuma consequência espiritual eterna. Não poderia viver como se Deus não existisse ou que não se importasse com o que acontece comigo, como muitos assim pensam. O desejo de Deus para todos é, como disse com muita propriedade o profeta Ezequiel. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver, diz o Senhor. Ezequiel 18, versículo 23. Observem, amigos, a importância de uma alma, uma vida para Jesus. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má índole, má fama, chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei logo criticaram Jesus, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que não precisam de arrepender. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, e quando a encontra, convida as amigas e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Lucas 15, do 1 até o 10. São dois caminhos, mas devemos escolher um: arrepender ou perecer no pecado. Observe o ensino do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,19, que diz: o Senhor conhece os seus, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece quem lhe pertence, disse o apóstolo Paulo. Amigos, o verbo conhecer aqui deve se referir a mais do que uma mera ciência. Refere-se a um relacionamento positivo estabelecido por escolha de Deus. Deus é o Criador e todos lhe pertencem nesse sentido, mas ele não estabeleceu um relacionamento amigável, amoroso e salvador com todo o indivíduo. A ideia é usada no sentido diferente aqui, a saber, aqueles que ele escolheu têm esse relacionamento especial com ele e lhe pertence também. E assim Paulo diz:
afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Uma vez que pertencemos a Deus, temos um relacionamento especial e salvítico com Ele por meio de Jesus Cristo, e Deus faz com que esses indivíduos cheguem até Ele por meio de Jesus Cristo, realizando uma ação direta em suas almas, regenerando-os e produzindo fé neles. Eles, por sua vez, confessam o nome do Senhor e o seguem resolutamente felizes. Aqueles que confessam verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo têm o poder de Deus operando neles, e eles estão no relacionamento de aliança ou pactual com Deus. Assim, devem viver para Deus, compromissados com Deus. Por isso que os meus amigos não entendiam como que você consegue ser jovem e estar aí tão centrado, concentrado em Deus, na sua religião. Não, é simples como eles estavam pensando. Foi uma escolha, né? Uma decisão de seguir a Jesus prazerosamente. Há uma história emocionante narrada por Lucas e registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Diz o texto que o homem, desde o ventre de sua mãe, era coxo. Passara 40 anos sem caminhar, era paupérrimo. Todos os dias colocavam este homem na porta do templo chamado Formosa. Neste templo havia 3 pátios. Ao primeiro, os gentios tinham acesso, ao segundo foi concedido entrada para as mulheres, mas ao terceiro somente aos homens judaicos. Era este terceiro pátio que a porta chamada Formosa dava entrada. A formosa porta media 25 metros de altura, 20 de largura, e era necessário o serviço de 20 homens para abri-la e fechá-la. Mas não era conhecida apenas por seu tamanho, era de metal, coberto de ouro e prata, e na luz do sol ofuscava a vista com seu brilho. Quando o homem coxo viu que Pedro e João entravam no templo, ele lhes pediu uma esmola. E o tempo imperfeito sugere que ele pode ter estado pedindo repetidamente, embora também possa significar começou a pedir. Pedir esmola era e ainda é muito comum em terras orientais. E diz a Bíblia que Pedro fixou seus olhos no homem coxo e disse: olha para nós. O homem naturalmente esperou uma generosa soma de dinheiro daqueles 2 apóstolos. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro. Amigos, de fato, ele não estava mentindo. Sabem por quê? Quando ele falou que não tinha ouro e nem prata, é porque, na verdade, os apóstolos de Jesus e nem Jesus possuíam abundância de bens terrestres, como nós vemos hoje muitos obreiros
mercadores, né, ou mercenários, empresários de Cristo Jesus, que ficaram milionários aí usando o sacrossanto nome de Jesus. Pedro, um homem simples, um homem de Deus, um homem temente a Deus, depois olhou para aquele moço e falou uma coisa: mais o que eu tenho, isto te dou. Ele não possuía prata nem ouro, mas cheio do Espírito Santo, transbordava de bênção que não se compram com dinheiro algum. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Aleluia! O nome de Jesus Cristo é o nome que salva, porque representa a pessoa que pode salvar, vivificar, transformar uma pessoa. Aleluia! O apóstolo Pedro, diz a Bíblia, que depois ele tomou o coxo pela mão e o poder do Espírito Santo passou para o corpo impotente e os músculos atrofiados dos pés e dos tornozelos daquele homem se tornaram normais como de qualquer outro cidadão. E diz a Bíblia que saltando pôs-se em pé e andou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Queridos, vocês acreditam que este homem passou a ter compromisso sério com Deus, vivendo para ele doravante? Não tenho dúvidas. E ele deu o exemplo claríssimo. A partir do momento que foi curado, ele fez o quê? Saltou de alegria, andou depois e entrou aonde? No templo, na casa de Deus. E ali naquele momento diz a Bíblia que ele saltitava e tributava louvores ao Deus Altíssimo, ao maravilhoso Senhor. Dos seus 40 anos para frente, passou a ter a vida de compromisso com Deus e servi-lo fielmente. Aleluia. Pedro e João voltaram-se para aquele homem e deram a ele o que tinha de mais precioso, que é o nome de Jesus Cristo. E depois desta cura, o apóstolo Pedro aproveitou o ensejo para dizer às pessoas que presenciaram aquela cura estas palavras: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Atos 3, 19, 20. O que é refrigério? Refrigério é alívio, consolo. Aleluias! Mas observem que Pedro diz que é o arrepender e voltar para Deus que faz com que a pessoa experimente o verdadeiro refrigério. É como eu falei no início, não adianta ter uma faixa escrito na testa: Jesus é Senhor. Não resolve isso apenas. A pessoa tem que se arrepender, voltar-se para Deus, o que faz com que esta pessoa experimente o verdadeiro refrigério para a sua alma. E arrependimento significa mudança total de atitude e de vida. O pecado, ele nos separa de Deus, forma um muro entre nós e Deus.
Ele é uma forma de separação entre Deus e o homem. Deus não tem parte com o pecado, amigos. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado leva à morte, como Paulo disse em Romanos 6, 23. Quando mais uma pessoa peca, mais pesado espiritualmente esta pessoa fica, mais sujo fica diante de Deus. O mundo hoje busca refrigério, mas no prazer, nos hábitos, nos vícios, entre outras coisas. A vida sem arrependimento leva à morte. Salomão ensina que se a pessoa não confessar diante de Deus, ele não prosperará. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Mas confessar não basta. Temos que nos arrepender do pecado e ter nova vida, como ensina Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Para Pedro, o arrependimento promove tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus Cristo em nós, porque a pessoa que se arrepende passa a viver uma vida ligada com as coisas de cima e não as coisas de baixo. Isto é vida de paz, de alívio, tranquilidade, de bênção e prosperidade. Não troco esta vida com Cristo por nada deste mundo. Foi por isso que Jesus nos chamou ao alívio quando disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 ao 29. O arrependimento nos leva à vitória. O arrependimento verdadeiro é acompanhada por uma mudança de conduta. Toda vez que fazemos algo que Deus disse para não fazermos, atraímos uma maldição, um peso para as nossas vidas. O crente, quando peca, ele fica mal, ele fica ruim, não é verdade? Você não se sente bem, sofremos, ficamos até amarrados, algemados às vezes, né? Porque ficamos com a consciência assim pesada, e isso só termina com o arrependimento. Pois quando nos arrependemos verdadeiramente, diz a Bíblia que Deus nos perdoa, automaticamente temos o cancelamento do pecado e a opressão é retirada, porque fomos agora justificados diante de quem de fato tem poder de perdoar pecados. Há algum tempo eu li um livro evangélico chamado Homem no Espelho. Ali o autor, em resumo, fala que há uma corrida feroz em torno de nós. É a corrida do mundo. Nesta corrida, o objetivo final não é o Senhor Jesus Cristo, não é uma corrida focada nele. Em vez disso, é uma corrida com várias metas erradas. É uma corrida para o sucesso financeiro, autorrealização,
mais bem, muito bens materiais, mais poder e influência. É uma corrida para uma vida agradável, mas uma vida terrena apenas. E há a corrida cristã, a corrida das pessoas de fé, correndo e olhando sempre para o alto, para o autor e sustentador da sua fé, que é Jesus. Esta é uma corrida de viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Esta corrida é o oposto da corrida do secularismo, a corrida do mundo. Isto não é possível. Ou você corre olhando para Jesus, ou corre olhando somente para as coisas deste mundo. Tiago diz com clareza: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Isto é bem claro. Os amigos já viram aqueles pregadores televisos, né? Os pregadores da prosperidade, só falam em dinheiro, adquire dinheiro, mais dinheiro, vamos conquistar, vamos receber, vamos ganhar. Porque, na verdade, estes pregadores aí são empresários que usam o nome de Cristo. E, na verdade, eles estão focados não no céu. Parece que eles não querem ir para o céu. Só querem um céu aqui na terra. Estão trabalhando e conduzindo seus ouvintes incautos, né, despreparados, que não leem a Bíblia, a se envolverem somente com o secularismo e com o material. Isso é terrível. Não é possível correr duas corridas ao mesmo tempo. Não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Vamos observar diariamente em nossas vidas o texto de Hebreus 12, 1, 2, que diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Vamos correr esta corrida vitoriosa em Cristo. Amém? No final, depois da oração, nós vamos ouvir um hino que nos traz uma história muito comovente. A letra deste hino é baseada nas últimas palavras de um homem na região de Assam, no nordeste da Índia, o qual, juntamente com a sua família, havia se convertido ao cristianismo no meio do século XIX, através dos esforços de um missionário galês, forçado pelo chefe da aldeia a abandonar a sua fé em Cristo. O convertido declarou: eu decidi seguir a Jesus. Em resposta às ameaças à sua família, ele continuou: embora ninguém se junte a mim, ainda o sigo. Sua esposa foi morta diante dos seus olhos e depois ele foi executado, e enquanto cantava: a cruz diante de mim, o mundo atrás de mim. O relato diz que esta demonstração de fé levou posteriormente à conversão do chefe e de alguns membros daquela aldeia.
A compilação destas palavras em hino é atribuído ao missionário indiano Sadhu Sundar Singh, e a melodia também é indiana e foi intitulado Assam devido à região onde o texto se originou. A feroz oposição ao cristianismo ocorreu porque várias tribos naquela área eram conhecidas anteriormente como caçadores de cabeças, e um editor americano de hino chamado William Jensen compôs um arranjo, o qual foi incluído na publicação de um hinário em 1959. A sua versão tornou-se um elemento comum nas reuniões evangelísticas do pregador batista famoso, né, o Billy Graham, na América e em outros países, espalhando a sua popularidade. Creio que os irmãos irão apreciar este hino e vão cantar mais vezes. Vamos encerrar com uma oração. Bendito e glorioso Pai, somos gratos a Ti por Tua bendita e imutável palavra que nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho que agrada a Deus, e neste caminho devemos seguir firmes, resolutos até o fim, renegando a impiedade e tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso bom relacionamento com o Senhor. Queremos dar o bom testemunho de Cristo diariamente, Senhor. Não queremos viver de aparência, mas desejamos ser autênticos em nossa caminhada cristã, em nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A vocês, queridos irmãos, um forte abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Atrás não volto.